Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Estamos seguindo a sequência do livro do profeta Jeremias. E eu convido você a nos acompanhar. Se você está chegando hoje, não tem problema, as aulas anteriores estão gravadas e você pode acessá-las através de uma playlist aqui no canal. Todas elas, desde a primeira até a sexta aula. E hoje nós estamos na sétima aula. Também, se você está chegando agora, você pode acessar o nosso material de estudo, que está disponível em nosso blog. Eu coloquei o link para o acesso aqui, bem ao lado do chat, ou, se você está no celular, aqui embaixo. Também o endereço do nosso blog está aqui nas descrições do vídeo. Você pode baixar gratuitamente. Ela é um presente de nossa igreja para você. Um material que tem sido elaborado com muita dedicação, fruto de pesquisa e de uma análise bíblica bastante contextualizada. E esse material ele é colocado à disposição de todos e todas que querem conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Você pode compartilhar com seus amigos, você pode fazer esse estudo com um grupo, você pode imprimir, você pode guardar em seu computador arquivado, né? Ele está na forma de um PDF e você fique à vontade para isso. Também nós preparamos um material de apresentação que nós utilizamos durante as nossas aulas. Elas são colocadas aqui à disposição e você pode acompanhar as aulas através simplesmente da apresentação. Você também pode acompanhar as aulas com o uso do exemplar da Bíblia que você tem o costume de utilizar. Não é bom você estudar a Bíblia sem manusear a Bíblia, não é mesmo? Mas se você não tem acesso a um exemplar das Escrituras aí com você, não tem problema, porque os textos foram cuidadosamente copiados para dentro da apresentação e para dentro da apostila. Você pode acompanhar tranquilamente. Bom, eu vou colocar aqui a apresentação para a nossa aula de hoje. E já começamos falando sobre o nosso tema. Estamos estudando sobre o profeta Jeremias. E a grande questão que temos levantado durante esses estudos é sobre o que o profeta tem a nos ensinar sobre a fé para os dias atuais. E aí, como você pode ver, nós já estamos na sétima aula. Sétima aula é a nossa aula de hoje. Então, durante essa aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão da confiança. Como que você exercita a sua confiança? Como que você confia nas promessas divinas? Como que você confia na graça em dias de tantas dificuldades? Como continuar crendo em Deus em tempo de perversidade? São questões tão importantes, não é mesmo? Jeremias se perguntava muito sobre isso, como que ele poderia continuar alimentando a fé, vendo tantos maus exemplos de religiosos, de autoridades, dos governantes do povo de Deus. Então, ele se perguntava, como é que eu vou continuar confiando de que essa fé que eu estou nutrindo é realmente válida para hoje, faz sentido para hoje. Eu deixei aqui um versículo para a gente se motivar no nosso estudo de hoje. Ele fala sobre o coração. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Olha,
vivemos um tempo hoje do império do coração, né? Eu sigo para onde o meu coração aponta. O meu coração é quem define as minhas relações, as minhas escolhas, as minhas decisões. E hoje, então, a gente pode dizer com o profeta, nunca antes na história da humanidade precisou-se tanto afirmar que o coração é território enganoso. Não dá para confiar nas coisas do coração. E é disso que Jeremias vai tratar durante esses capítulos que vamos utilizar, que vamos seguir aqui em nosso estudo. Por isso que a gente vai começar logo falando da necessidade de uma mudança de atitude, de uma transformação na nossa maneira de compreender a realidade. Então, aquele povo, o povo de Judá, vivia uma situação de muitos equívocos, de muitos erros praticados. A gente poderia até, utilizando uma linguagem bem religiosa, dizer que o povo estava mergulhado no pecado mesmo. Havia um estado de pecado irreversível para o povo de Deus. Mas Jeremias, ele faz uma coisa muito interessante. Ele diz que apesar da maldade, apesar do pecado, apesar da crueldade que existia, a injustiça, a desigualdade social que campeava naquela época, era possível haver uma mudança de rumo. É possível mudar esse quadro. Então, poderíamos dizer hoje a mesma coisa. Vivemos num mundo em constante conflito, em que parece que mergulhamos numa crise infindável em vários aspectos da vida. Se você olha para o problema socioeconômico, tem crise. Se você olha para o aspecto religioso, tem crise. Se você olha para o cenário político, tem crise. Se você olha para as relações internacionais, tem crise. Se você olha até para a questão ambiental, tem crise. E a gente não pode deixar de lado a questão moral do mundo, né, que está aí associada a essa crise generalizada que a humanidade se encontra. O mundo está em crise. Isso quer dizer que é o fim? Não, de jeito nenhum, meu irmão, minha irmã. É possível a gente dizer com Jeremias, podemos mudar essa realidade. Ainda dá tempo da gente mudar essa realidade. Depende só de uma coisinha. De que maneira a gente tem confiado no Senhor? De que maneira a gente tem entregue a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos sonhos, os nossos, até mesmo as nossas decisões? Como que a gente tem confiado tudo isso nas mãos do Senhor? Jeremias, ele diz assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Que coisa, não é? O pecado era tão grave que era como se alguém pegasse um estilete ou um diamante, aquele de cortar vidro, né? Conhece aquilo? É aquele instrumento de corte, né? E foi lá na parede do coração e escreveu o pecado que você tinha praticado. Está impresso na vida, é como se tivesse assim, está evidente. O pecado é tão visível que é como se ele tivesse gravado. Uma comparação mais grotesca seria como se fossem animais no campo, né, que recebem aquela marca do seu proprietário. Então, a humanidade toda está marcada. Todo mundo tem a marca do pecado no seu coração, no seu íntimo.
E isso se mostra, isso se revela na maneira do povo se comportar, na maneira do povo se conduzir. Toda pessoa, de modo geral, assim, a gente pode ser realmente generalizador mesmo, toda pessoa carrega consigo marcas do pecado. Todos nós temos essas marcas, porque a palavra de Deus, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso quer dizer que todo mundo tem em si esse traço de ter cometido alguma transgressão, de ter se desviado dos propósitos de Deus, de ter feito algo que entristeceu o coração de Deus ou que minimamente fugiu do propósito de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus, ela tem esse papel de lançar um alerta sobre o risco que é você viver uma vida que se orienta somente por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, por aquilo que você gosta, por aquilo que você deseja e simplesmente seguir os caminhos do coração. A palavra de Deus, então, ela lança essa advertência e você vai encontrar diversas citações no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, como que é enganoso você confiar naquilo que o seu coração deseja. Nós somos seres desejantes. Nós somos pessoas que vivem do coração. Estou lembrando aqui da palavra do antropólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, que disse que o brasileiro é um sujeito cordial. O que é esse cordial? Não é que ele seja bonzinho, é um sujeito que se orienta pelas paixões, pelos seus desejos, que caminha de acordo com as inclinações do seu coração e que nem sempre são boas. E muitas vezes nós agimos com ódio, nós agimos por sentimentos de preconceito só porque no coração da gente tem marcas lá do nosso passado que foram plantadas equivocadamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa onda, com essa tendência humana, principalmente acentuada em nossos dias, de seguir o que o coração aponta. Fazer as coisas do coração. Seguir o meu coração. Seguir aquilo que eu acho que é certo. Ter a religião que agrada o meu coração. Fazer somente aquilo que combina comigo. E aí, então, corre-se o outro risco, que é o lado oposto dessa atitude. Essa atitude de seguir o coração traz junto consigo aquela atitude de aniquilar aquilo que não está de acordo com o que eu penso, com o que eu gosto, com o que combina comigo, com aquilo que o meu coração aponta. Então, eu abraço aquilo que me agrada e descarto, excluo, deleto aquilo que não me agrada. Esses são os perigos que nós vivemos nos dias atuais. Jeremias, ele chega a dizer assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Coração, meu irmão, minha irmã, é território enganoso. Ai, o meu coração acendeu de alegria. É um perigo isso, viu? Meu coração palpita por alguém, por alguma coisa. O meu coração se encantou. Olha que perigo que é isso. A doença desse coração é incurável. E ainda Jeremias pergunta: quem é capaz de compreender o seu próprio coração? Seus próprios desejos, suas próprias pulsões? Quem é capaz de compreendê-los? Quem é capaz de compreender a si mesmo
que é a pergunta mais acertada aí. Se nós pudéssemos tirar essa metáfora do coração, a gente poderia dizer: quem é capaz de compreender a si mesmo? Quem é capaz de compreender a si mesmo? Ninguém. Quando a Bíblia utiliza a expressão coração, tem vários significados que podem ser encontrados. Vamos ver alguns deles? Primeiro é o íntimo de cada pessoa, o interior. A vida de interioridade. É a singularidade. Cada um tem um coração e cada um tem uma identidade. Cada um tem um jeito de ser. Tem uma esfera íntima que só ele conhece. O coração também significa tudo o que diz respeito à pessoa humana. Então, todas as coisas que nos tornam humanos, que nos fazem esse humano demasiadamente humano, como os desejos, como as afeições, as emoções, os pensamentos, as percepções, a memória, a consciência, tudo isso é coisa do coração, na Bíblia. A Bíblia trata disso. É uma metáfora muito rica, com muitos significados. Coração também significa o centro da nossa própria motivação e das nossas intenções, das nossas intencionalidades. Então é aquilo para onde a gente aponta a nossa vida, para onde a gente constrói a nossa trajetória. Coração também é sinônimo de natureza moral do homem. Essa coisa de dizer que todo pecado nasce no coração, nasce desse desejo, esse desejo de transgredir, de ir além, que todo ser humano tem, que é a nossa natureza moral. A nossa natureza moral, ela aponta para o fato da insatisfação. Nós estamos sempre insatisfeitos, sempre queremos algo a mais, sempre queremos transgredir. Transgredir. Olha, essa palavra transgressão, ela precisava ser mais analisada por nós, né? Porque essa é a ideia da condição humana, essa condição de ser um transgressor, de ser sempre alguém que queira fazer de um modo diferente, ir além, ultrapassar limites. Coração também significa, grosso modo, a vida como um todo. Coração é vida. Coração é vida. Isso tem muito a ver com aquilo que o filósofo do século XVII, Pascal, afirmou certa vez. O coração tem razões que a própria razão desconhece. É o que mais ou menos a Bíblia tenta mostrar para a gente. Há tantas aplicações da expressão coração que a gente pode dizer que todas as nossas ações humanas são ações que envolvem essa cordialidade, essa coisa do coração, essa coisa da paixão, das emoções, como eu disse lá na letra B, né? Paixões, emoções, afeições, desejos, pensamentos, percepções, memórias e consciência. Tudo isso é coisa do coração. É interessante que, quando a gente compara aquilo que a Bíblia diz e aquilo que se vive hoje, a gente pode entender que nós vivemos um conflito muito grande. Por quê? O que aconteceu com a vida humana foi um império da razão. Um império da razão. A racionalidade humana foi exaltada para tirar o lugar das emoções. De tal maneira que aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês, por exemplo, de que o coração é território enganoso, tem aí a contrapartida de que aquilo que não é enganoso é o uso da razão. Então, em vez de você usar o coração,
você usa a razão. Então, a contemporaneidade perdeu esse centro, essa ideia bíblica, não é? De que o coração é um centro integrador da personalidade humana. Nós somos pessoas que pulsam, que vivem, que têm essa característica, não é? Que é a característica do coração, né? De pulsar, de gerar vida, de irrigar aqueles campos do nosso corpo que precisam de vitalidade, de mobilidade. A gente perdeu isso, a gente entendeu que emoção é uma coisa e razão é outra coisa. E se você não confia nas suas emoções, deveria confiar na sua razão, que é o engano contemporâneo. Porque a razão também é enganosa. Era para a gente dizer isso, né? Porque aquilo que é do humano, aquilo que é integrador da vida humana, isso comporta um certo equívoco, uma certa dúvida, uma certa maneira de compreender a realidade que precisa passar por uma série de experiências de confrontação. O coração, então, é aquilo que dá sentido à vida. Se a gente pegar a palavra bíblica, e aqui Jeremias utiliza essa ideia do coração como uma síntese da vida, como algo que orienta as nossas relações e orienta também o nosso entendimento, as descobertas da razão. É isso que Jeremias está tentando mostrar para a gente, que nós temos uma maneira de compreender a nossa condição que não é departamentalizada, ela é integradora. E todas essas coisas que fazem parte dessa síntese da vida são importantes para a gente poder entender o que é que nós estamos vivendo. Por isso que é um terreno complexo. Eu diria que essa ideia do enganoso quer dizer exatamente, não é óbvio. Não é tão simples assim, meu irmão. Existe uma complexidade que envolve as nossas relações humanas. E é isso que Jeremias quer chamar a atenção. Você vê, por exemplo, é com o coração que a gente odeia e que a gente ama. Não é? Pode sair coisa boa e coisa ruim do mesmo coração? Diz, olha, quando a gente fala dessa síntese integradora da vida, sim, tem coisas que você gosta e não gosta ao mesmo tempo, não é mesmo? Eu, por exemplo, não gosto de quiabo. É um segredinho, conta isso pra ninguém não. Mas outro dia aqui em casa, eu inventei uma receita que me ensinaram. Aí eu disse, eu vou fazer quiabo frito. Já comemos 2 vezes. E é gostoso. Não quer dizer que eu gosto de quiabo. Eu gosto de quiabo frito, ponto. Por enquanto. Mas assim, então eu estou naquela coisa, eu gosto e não gosto de uma mesma coisa. Você, minha irmã, pode dizer, eu gosto do meu marido, mas eu não gosto quando ele faz determinadas coisas. Mesma coisa é você, meu irmão. Você pode dizer, eu não gosto da minha esposa quando ela faz determinadas coisas, mas eu amo a minha esposa. Ok, tudo bem, faz parte. É assim que funciona. O coração sempre foi objeto de especulação. Então nós temos a medicina, a psicologia, os fisiologistas e muitos especialistas que entraram na esfera do coração para entender a importância desse órgão para o funcionamento do corpo.
para o funcionamento do corpo. E todos esses especialistas concordam que problemas como a ansiedade, o estresse, o rancor, a mágoa, a perda, o medo e outros aí que a gente pode dizer como angústia, cita aí algum, não é? Que você possa dizer, hiperatividade, podem comprometer o funcionamento do seu coração. Tudo isso, dada a importância desse órgão, que é fundamental para o funcionamento do seu organismo. O nosso corpo, ele reage ao medo, à tristeza, à angústia, mas também reage às situações de euforia, de prazer, a partir do pulsar do coração. E isso tudo afeta o seu coração. É esse órgão do nosso corpo que permite passar aí todas indistintamente, nada fica de fora, não é? Quando o seu coração acelera um pouco, já viu? Você já teve crise de ansiedade? Um dos sintomas da crise de ansiedade é a palpitação do coração. E como isso é importante? Como é importante, né? Escutar o coração. Parar para ouvir o seu coração. Porque, na verdade, é a sua vida que está em jogo. Os sentimentos, as atitudes, então, que afetam esse coração, eles provocam esse tipo de engano, essa dubiedade, essa coisa do conflito, né? Não que seja um erro, um equívoco, mas gera um conflito que você tem que fazer escolhas, tem que tomar decisões. E é por isso que o coração é um terreno enganoso para que as decisões sejam baseadas tão somente por aquilo que nos afeta interiormente. A palavra engano, inclusive, vem da mesma palavra que quer dizer peregrinação. Isso que é engano. Engano não é erro, não. Engano é você ficar vagueando de um lado para o outro, é você faço ou não faço. Aliás, tinha uma história chinesa muito interessante de dois monastérios que ficavam em duas margens do rio. E vivia num desses monastérios um cachorrinho. Então esse cachorrinho aprendeu a nadar. Então todas as vezes que ele tinha fome, ele sabia o horário da refeição do outro mosteiro, e aí ele nadava até o outro mosteiro e comia. E os monges gostavam daquela visita de quando em quando. E criaram um hábito de avisar ao cachorrinho quando tinha comida pronta, para que ele não nadasse à toa, né? Então, o mosteiro de um lado tocava o sininho, o cachorrinho atravessava. Do outro lado, então, o mosteiro tocava o sininho e o bichinho ia lá de novo. E foi assim, até que os mosteiros começaram a bater os sininhos desencontrados. E aí batia de um lado, batia do outro, o cachorrinho não aparecia, porque o cachorrinho ficou nadando para lá, nadando para cá, até que ele se cansou e morreu. Isso é um engano. É uma boa metáfora do engano. Eu acho que é, né? É uma história bem triste, mas é uma boa metáfora do engano. E isso lembra que esse nosso coração, quando Jeremias diz que o coração é enganoso, quer dizer que esse coração é peregrino. Ele vagueia por aquilo que agrada e desagrada. E tem horas que tem coisas que me agradam, e tem horas que essas mesmas coisas não me agradam. Então eu preciso dar atenção a essa peregrinação do coração.
Jeremias 13, 23 diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? O etíope é o negro. Ele está falando de uma questão de realidade humana. Ou o leopardo as suas pintas, assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Que é essa a nossa condição. A maldade está sempre com a gente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. O mal é sempre mais fácil de praticar. O bem é que é difícil. E aí a gente fica vagueando nessas coisas que, né, a gente não sabe como lidar muito bem. A ideia, então, que Jeremias chama a atenção é o fato de que é muito fácil a gente sabotar a nós mesmos com as coisas do coração. Sabotar a nossa própria identidade, a nossa própria espiritualidade, as nossas próprias relações interpessoais na família, na sociedade. A gente corre esse risco de fazer a tal da autossabotagem, que é essa coisa de enganar a si mesmo, de viver alguma coisa que você não é. E a gente faz isso muito, né? A gente tem umas pequenas sabotagenzinhas que a gente faz com a gente. Eu, por exemplo, tenho uma que faço toda manhã. Eu boto o relógio para despertar às 6 horas. Mas, na verdade, eu quero acordar às 7. Então, para enganar o meu corpo, minha vida, então eu boto o relógio para despertar mais cedo. Aí eu sei, agora eu vou dormir mais um pouquinho. Quando der 7 horas eu levanto. Mas, na verdade, eu queria levantar às 7 mesmo. Você faz isso? Essas pequenas sabotagens da sua vida? Tem as pequenas e tem as grandes também. Principalmente aquelas que você finge ser aquilo que você não é. Até para você mesmo. De ter a confiança em Deus que você não tem. De praticar uma religiosidade que você tenta fazer dela um instrumento de barganha. Olha como a gente é craque nisso. A gente é muito craque nisso. Eu vou fazer aqui uma lista de autossabotagens para você entender isso. Quando você diz assim, eu sempre fui assim, nunca mudei. Você está se enganando. Você não nasceu assim. Você não nasceu desse jeito. Você aprendeu a ser desse jeito. A gente fala muito disso com questão de gênio, né? Você não aprendeu a ter esse seu gênio. Você não nasceu com esse seu gênio. Você aprendeu a desenvolver esse gênio. Olha outra coisa que a gente sempre diz para nós mesmos. Deus vai me abençoar porque eu tenho feito o que é certo. Não. Deus não vai te abençoar porque você faz o que é certo. Fazer o que é certo é um dever seu, não uma barganha com Deus. Ele vai te abençoar porque é dele abençoar. E se ele quiser te abençoar, é isso que é verdade. A verdade é essa. Você não vai negociar isso com Deus porque Deus não se presta a esse tipo de negociação. Outra frase que acontece, faça por onde, que Deus ajuda. Tem gente até que diz que tem esse versículo na Bíblia. Não. Deus ajuda porque Ele ama, porque é próprio dele ser misericordioso. Ele sempre age nas horas de angústia e de tristeza. Não porque você se esforça, não por um mérito seu. E aí, mais uma. Para ser um cristão como alguns, prefiro ser como eu sou. Eu sei, tem muito crente que não vale o pão da ceia que come, né, irmão? Não é, irmã? Tem cristão que não vale o pão da ceia que come. Mas isso não é justificativa para que as pessoas ajam de forma
equivocada, de forma distante da vontade de Deus. Todos nós precisamos agir, não para olhar para os maus erros, para os maus exemplos, mas olhar para o testemunho de Jesus, para o ensino dele, para aquilo que ele nos chamou para ser. Quando estivermos lá na glória celeste, nós não vamos prestar conta pelos erros dos maus cristãos que viveram. Vamos prestar contas de nós mesmos, de tal modo que cada um tem que cuidar mais de si, tomar conta da sua vida, em vez de ficar se justificando por causa dos erros dos outros. E é isso que Jeremias vai chamar a atenção. Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Não adianta fingir para Deus. Não adianta a gente fingir o que não é. Deus conhece os caminhos do nosso coração. Deus conhece a nossa peregrinação. Por isso que Deus se mostra como digno de toda confiança. Porque Ele sabe quem nós somos e nos acolhe do jeito que somos. Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Você já leu isso em algum lugar? Lembra de algum lugar? Eu vou te ajudar. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhas não caem. Olha, gente, é para você decorar também, viu? É lá que se encontra essa expressão. E Jeremias diz que é isso, a pessoa que confia no Senhor, que deposita sua confiança em Deus do que nas coisas do coração, essa pessoa é como árvore plantada junto às águas. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Que lindo, né? Qual é a razão da sua ansiedade mesmo, hein? Você é uma pessoa ansiosa? Quem sabe aí um exercício bom de você fazer, claro. Ansiedade, ele pode gerar patologias na vida, né? E você precisa de ajuda para superar aquilo que lhe causa ansiedade. Mas, quem sabe um exercício bom para a gente fazer é confiar mais no Senhor, entregar nossos problemas nas mãos dele, confiar que Deus está no controle da nossa vida. É muito difícil, irmãos, muito. Ainda mais quando a gente vê assim que a conta bancária ficou no vermelho antes do final do mês. Faltou o salário para fechar o mês. Ou então quando a violência bate à nossa porta. Como é difícil a gente entregar para Deus o controle da nossa vida. Principalmente quando o nosso coração está tomado pelo medo, pela mágoa, pela angústia e até por expectativas erradas que nós desenvolvemos. Precisamos desenvolver atitudes para exercitar e fortalecer a nossa confiança em Deus. E Jeremias aponta algumas dessas atitudes. Vamos ver quais são essas atitudes, eu anotei algumas delas aqui. Vamos ver os versículos que dão sustentação
a essas considerações que eu vou fazer a partir do pensamento de Jeremias. A primeira atitude é acolher o amor de Deus na sua vida. Nós precisamos aprender a confiar que temos um Deus que nos ama. Ele prepara o melhor para nós. O melhor de Deus para a nossa vida está sendo preparado com muito amor, com muito carinho. Pode ser que eu não veja aqui, mas eu vou ver um dia. O Senhor garante suas promessas, as suas promessas não falham. Deus sempre age por meio do seu amor, nunca por causa dos nossos méritos. Não, meu irmão, minha irmã, se eu depender dos meus méritos, eu não teria nada de Deus. Mas tudo que Deus fez na minha vida foi por causa do seu amor por mim. Ah, pastor, então quer dizer que Deus te ama mais do que a mim? Olha, eu não estou garantindo isso não, meu irmão, minha irmã, porque eu tenho também os meus maus momentos em que eu pergunto, cadê Deus? Onde está Deus naquela hora? E vem aquela hora que a gente pensa, olha, Deus está cuidando de mim de alguma forma Ele está fazendo algo, de alguma forma Ele está agindo. Jeremias diz assim, 14:7, embora os nossos pecados nos acusem, Deus age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas. Temos pecado contra ti. Que oração, né? Que oração fervorosa. De confessar o pecado. Ah, mas é meu? Não, é do meu povo, da minha igreja, da minha família, dos meus amigos. Eu pequei junto com eles, eu estou junto nessa. Eu não sou mais santo do que ninguém. Eu também pequei. E eu sei que Deus vai agir não por causa do meu pecado, mas por causa do seu amor. É isso que faz toda a diferença. Segunda atitude. Clame sempre pelo cuidado divino. Ore ao Senhor. Busque direção dEle. Clame ao Senhor por proteção. Eu sei que Ele já está fazendo isso. Mas é bom você dizer que você tem essa sede de ser cuidado por Deus. Embora Deus sempre cuide de você, é bom que Ele saiba do quanto você precisa dEle. O quanto você valoriza esse cuidado. O quanto você depende desse cuidado na sua vida. Jeremias diz, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Clame ao Senhor sempre. Tenha o clamor nos seus lábios constantemente, reconhecendo suas necessidades, aquilo que te angustia. Coloque diante de Deus, derrame o seu coração diante do Senhor, junto com o seu louvor, junto com a sua adoração. Terceira atitude, enfrente os seus medos. Sim, eles existem. E você não tem que fugir deles. Ter medo é da nossa condição humana. Temos medo porque somos humanos, somos frágeis. O medo é uma maneira de proteger a gente dos perigos. E é isso, o nosso organismo sinaliza de que algo está em risco na minha vida. E o medo, ele tende a dar aquela freada, aquela paralisada na vida. Enfrente isso. Enfrente os seus medos. Haja apesar do medo. Encare as situações adversas apesar do medo. O medo que nossas tragédias provocam não pode ser maior do que o medo de viver eternamente sem Deus, eternamente desamparado, eternamente sem socorro.
Deus jamais permitirá isso para você. Jeremias diz assim: não sejas motivos de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Amém? Eu queria concluir essa palavra fazendo uma reflexão com você. Eu anotei aqui, mas eu acho que a gente vai precisar ampliar um pouquinho na nossa fala. O primeiro passo para uma grande mudança em seu modo de confiar em Deus é reconhecer que você precisa de ajuda até para isso. Você confia em Deus? Confia mesmo. Uma vez visitava uma senhora que tinha uma enfermidade e eu tentava consolá-la como pastor no aconselhamento pastoral. Olha, Deus está cuidando da senhora, creia que Deus está aqui ao seu lado, Ele está mobilizando todos os seus meios para protegê-la, para ajudá-la, para curá-la. Pode ter certeza, Deus está trabalhando incansavelmente para você, por você. E aquilo não mudava a angústia que ela demonstrava em seu coração, seu semblante. Seu semblante estava abatido. Ela estava sofrendo. E aí, por mais que eu tentasse falar do poder de Deus, do amor de Deus, nada mudava o semblante daquela irmã. Aí eu resolvi mudar o tom. Eu disse: olha, mas irmã, também tem uma outra coisa. A medicina evoluiu muito. Existem tratamentos bastante eficazes para o problema que a irmã tem. Aí os olhos dela brilharam. Ele disse: é mesmo, pastor? Que bom saber disso. Tem horas que um comprimido de analgésico faz muito mais sobre a nossa vida do que uma oração, infelizmente. Mas olha, meu irmão, minha irmã, eu diria para você uma coisa. Claro que isso não tira da gente a responsabilidade de cuidar dos nossos problemas, de usar os recursos e os meios que a vida nos oferece, a medicina, a tecnologia, enfim, a gente precisa fazer uso desses meios. Porque Deus pode usar também esses instrumentos para realizar a sua vontade na nossa vida. Mas nós precisamos, meus irmãos, em primeiro lugar, aprender a confiar no Senhor. Confiar um pouquinho mais. Olha, eu gostaria que a gente tivesse um confiômetro, um instrumento de medida para saber quanto cada um de nós confiamos em Deus. O meu, eu acho que não estaria muito bom não, teria assim um índice bem pequenininho. E na minha radiografia daria igual uma agulha de eletrocardiograma, já viu como é que é? Vai assim, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Seria mais ou menos isso, porque tem horas que a gente confia, tem horas que a gente não confia. Tem horas que a gente confia mais ou menos. Tem horas que a gente se desespera. Não é verdade? Olha, eu estou sendo honesto com você, viu, meu irmão, minha irmã. Sou pastor e tenho as minhas fragilidades. E eu não tenho vergonha disso. E eu quero dizer para você que o primeiro passo para a gente mudar essa realidade é reconhecer que a gente precisa de ajuda para confiar mais em Deus. Eu preciso de ajuda e busco, e oro, e me coloco na presença de Deus, para que o Senhor aperfeiçoe a minha confiança nele. Quero deixar com você um dos versículos do trecho que analisamos de Jeremias, lá no capítulo 14, verso 20. Quando ele diz: Senhor, reconhecemos a nossa iniquidade e reconhecemos a iniquidade dos nossos pais. Temos, de fato, pecado contra ti. Temos problemas, Senhor. Temos problemas.
precisamos de ajuda, precisamos de socorro. Quero convidar você a orar ao Senhor junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã de estudo na Tua Palavra, pela maneira como o Senhor tem falado ao nosso coração. Ajuda-nos, Deus, ó Deus, a confiarmos nas Tuas promessas, a confiarmos no Teu cuidado, mesmo naquelas horas em que nos sentimos tão sozinhos, isolados, quando nos sentimos tão desprezados, esquecidos, mas lembrarmos que o Senhor nunca, nunca nos desampara. Muito obrigado, Deus, pelas manifestações do Teu amor. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor. E não age, ó Deus, em função delas, mas age por causa do Teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aulinha de hoje. Quero agradecer sua companhia aqui, tem sido um prazer muito grande, todos os domingos pela manhã, estar com você, estudando as Escrituras. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, que fazem parte da nossa comunidade de fé, nós estamos trabalhando para retomar as nossas atividades presenciais. Então, mas vai acontecer duas coisas importantes. Os irmãos sabem que eu estou atravessando uma dificuldade de saúde. Então, o médico me solicitou repouso e eu estou observando com muita diligência. E no mês de abril, eu e Solange, vamos fazer uma viagem. Então, o que vai acontecer? Todos os nossos planos de retomada presencial estão sendo transferidos para o mês de maio. E a gente quer combinar duas coisas com vocês. Em primeiro lugar, esta semana nós completamos 9 anos de existência como igreja. Será no sábado, dia 25 de março. Nós faremos uma mensagem, eu vou deixar uma mensagem gravada no sábado, para que durante o dia de sábado todo você possa tirar um tempo para ouvir esta mensagem. Vou deixar pronta logo de manhã cedo, para que você possa ouvir, refletir sobre o papel da igreja, sobre a nossa missão como cristãos no mundo, como comunidade de fé, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está comprometido. Então, no sábado, não perca a mensagem que será gravada e colocada no nosso canal do YouTube e compartilhada nas redes sociais, marcando o dia dos 9 anos de existência da nossa igreja, dia 25 de março. A segunda coisa é que nós estamos preparando um encontro para o primeiro domingo de abril, que é o dia 2. Nós queremos ter a ceia do Senhor mais uma vez. Ainda não temos a casa onde vamos fazer, mas queremos trabalhar para isso. E se um irmão ou irmã sente no coração o desejo de oferecer a sua casa, entre em contato comigo. Será um grande prazer estar junto com você, ministrando a ceia do Senhor da nossa igreja na sua casa. Ok? Talvez seja um desses últimos encontros de comunhão antes da retomada da atividade presencial, tá bom? Logo mais à noite, 18 horas, não perca a mensagem, mais uma mensagem da série A Última Palavra sobre a Vida. Será uma importante palavra sobre a vida de nossa igreja. Amém? Deus o abençoe. Tenha um domingo de paz na presença dele.